Quem gosta, cuida, não é isso? No caso das bibliotecas, precisamos de ambiente, recursos humanos e financeiros. Caso contrário, sai a biblioteca e entra o depósito. Acompanhe. Uma biblioteca pública não é igual a uma biblioteca escolar. Aliás, no Brasil, como nós não temos bibliotecas públicas, na maior parte desse país, as bibliotecas públicas acabam assumindo um pouco esse papel das bibliotecas escolares, porque alguém tem que fazer isso. Então, ela não é nem uma biblioteca pública e nem uma biblioteca escolar, o que é péssimo, porque você não atende a sociedade como biblioteca pública, trabalhando o direito do cidadão, e você também não atende o estudante, porque, afinal de contas, o objetivo ali é outro. Ou seja, nós temos problemas no Brasil sérios em relação a isso. Nós precisamos resolver. E por onde a gente começa? Por diretrizes legais, por marcos legais, nós precisamos disso. Ou a gente junta esforços e vamos junto, ou, não sei, a sociedade brasileira vai ficar do jeito que está, com esses problemas que são milenares, sei lá, quanto tempo que nós temos aqui, né? Esses problemas. Eu estive aqui numa audiência também sobre financiamento da educação. Mas o financiamento não para continuar do jeito que está. O financiamento para dar o salto que o Brasil precisa fazer. O Brasil precisaria de 450 bilhões de reais, que não chega a 7% do PIB. Seja perfeitamente possível. Só que vai ter que tirar de algum lugar. Por exemplo, nós gastamos no ano passado 170 bilhões de redução de impostos para automóveis. As pessoas vão querer abrir mão dessa redução de preço que o governo fez para colocar na educação? Só para dar um exemplo, mas tem diversos, mas vai ter que tirar de algum lugar. O mesmo vale para esse detalhe fundamental da educação, que é a biblioteca. O centro da escola, é claro que é o professor, mas o professor sem biblioteca é um professor como um cavaleiro sem cavalo. Ele é incompleto, não tem como ele ser completo sem uma biblioteca por perto. E raras das nossas 200 mil escolas têm biblioteca. E dessas, quase nenhuma tem uma bibliotecária, um bibliotecário para cuidar. E aí vira depósito de livros. Por isso a importância de nós estarmos aqui. No Brasil, nós podemos destacar que o quadro geral das bibliotecas públicas não é o que nós gostaríamos, porque indica a fragilidade de uma instituição que não tem investimento, que é vista como um depósito. E, por vezes, muitos gestores acreditam que coloca os livros naquela sala, vai ocupar menos espaço, deixa os livros lá guardados, aqui eles estão tirando o espaço que nós precisamos para alguma outra finalidade. Eles não dão às bibliotecas o valor devido que elas merecem e não as enxergam como equipamentos sociais e culturais, e sim como mero depósito. A informação está nas redes, mas, acima de tudo, nós precisamos de informação organizada, reunida e sistematizada. Quisera todos os estudantes soubessem onde e como encontrar informações. Somos privilegiados. Nós, bibliotecários, temos o privilégio de saber o caminho das informações. Informação de qualidade. E é somente a informação que muda o estado de conhecimento de alguém. Estamos em bom momento para discutir essa proposta do Conselho Federal de Biblioteconomia. Eu entendo que esse momento é um momento de institucionalização, de aplicarmos nos marcos legais leis, medidas de permanência de boas práticas de todos os elos do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas. Essa disposição é uma disposição da atual gestão do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação e se traduz numa medida que deve chegar ao Congresso Nacional, que é um projeto de lei que cria o Plano Nacional do Livro e Leitura, que foi instituído inicialmente como portaria interministerial, na sequência como decreto da presidente Dilma, mas que hoje entendemos, e não só entendemos do ponto de vista do plano, dos órgãos de governo, mas todos os envolvidos, toda a cadeia de autoria, de produção, de distribuição, de mediação da leitura entende que a lei do Plano Nacional do Livro e Leitura é vital
para esse processo de institucionalidade e para que nós tenhamos a esperança de, pelo menos em médio prazo, nós temos delineada uma política de Estado permanente para o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas no Brasil. Além das diretrizes, acho que o que mais nós precisamos dentro de uma lei é estabelecer parâmetros orçamentários. Não existe biblioteca com autonomia, gestão de biblioteca, se não houver recursos. Não dá para a gente ensinar gestão, administração de biblioteca se o bibliotecário não tem recurso, não tem orçamento. Para quê? Né? Então, na verdade, ele vai ter que pedir o favor para o secretário de Cultura para dar um lápis. Então, não tem, muito menos para compra de livro. O que mais nós estamos enfrentando de problemas, entre tantos, é que as prefeituras não sabem fazer uma licitação para compra de livro. Ele sabe comprar cadeira, ele sabe comprar móvel, mas ele não sabe comprar livro. Mas não tem a mínima ideia, porque tem que selecionar, tem todo um procedimento. Mas eu queria chamar a atenção para vocês da necessidade dessa revolução educacional no Brasil. E para mim essa revolução não virá se nós não fizermos a federalização da educação de base. Enquanto a educação estiver nas mãos dos pobres prefeitos, pobres e desiguais, porque alguns têm renda, outros não, a gente não vai ter a escola que deve. Os prefeitos hoje não pagam os salários bons aos professores, não é nem porque não queiram, porque não tem o dinheiro. A União tem que assumir isso. E assumir as bibliotecas, por exemplo, das escolas. Não para as bibliotecas estaduais, municipais, particulares, não. Mas incluir as bibliotecas das escolas como uma questão nacional e não como uma questão estadual e municipal. E quando o senhor diz na sua fala, senador, que a União deve assumir as bibliotecas, eu acho que seria o ideal, porque nós não precisaríamos ficar dependendo das pequenas verbas dos municípios com a remuneração muito baixa dos profissionais. Eu vejo uma excelente alternativa se nós batalhássemos para que isso fosse concretizado. Nós precisaríamos que o governo federal assumisse isso. Eu acho que a sua fala ela tem que ser ouvida. Ela precisa ser ouvida. Isso é muito importante, porque ou nós trabalhamos a educação fundamental, o ensino fundamental e as bibliotecas inseridas nesse contexto para mudar essa sociedade. Isso é fundamental, é essencial. E o foco qual é? Nós precisamos de um Brasil leitor, de leitores plenos, leitores conscientes. Nós precisamos ultrapassar urgentemente esse índice que o INAF nos dá, de que apenas 26% daqueles alfabetizados no Brasil compreendem plenamente um texto. E fiquem certos e certas de que nós, aqui, eu e certamente outros senadores, estamos à disposição de vocês para fazer do Brasil, como disse José Castilho, um Brasil leitor. E um Brasil leitor passa pela escola para todos, com a máxima qualidade, para fechar essa torneirinha que pinga todos os dias, todas as horas, todos os minutos, adultos que não leem, e ter a esperança ainda de que os 13 milhões de adultos ainda sejam capazes não apenas de aprender a ler, que isso eles são, mas de se transformarem em leitor. E que eles possam contar com bibliotecas, que sem as quais não adianta tanto assim ser leitor, porque fica restrita a leitura aos livros que a gente compra, que sempre são poucos comparado com o que há de disponibilidade, felizmente, no mundo cultural de hoje. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.